Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou trazer aqui para vocês mais ou menos uma introdução que eu quero fazer, né, para esse assunto sobre o tempo. E futuramente eu pretendo falar sobre algumas séries e alguns filmes e fazer algumas reflexões em cima disso, né, sobre a espiritualidade. Como é que a gente enxerga, né, a espiritualidade dentro do que é mostrado no cinema, nas nossas telas, enfim, até mesmo nas novelas, sobre coisas no nosso dia a dia. Então a gente pode observar, né, essa linguagem, né, que o universo usa com a gente através de coisas que a gente considera, né, como distração às vezes, ou como algo divertido, enfim, a gente não dá tanta importância, mas quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente começa a observar com um olhar mais crítico, com um olhar mais analítico, e aí a gente consegue identificar muitos pontos, a gente consegue identificar, na verdade, né, como as pessoas, né, que trabalham nessa área do cinema, que trabalham nessa área da mídia, elas conseguem transmitir esse conhecimento de uma forma que consegue, né, atingir mais pessoas e chegar assim, a um público maior, né? Só que, enfim, eles têm que fazer de uma forma, né, que, que não seja tão óbvia, mas eles conseguem fazer isso e muito, muito bem, né? Animes também, eu pretendo falar sobre isso. Tem alguns animes que, aliás, a maioria, se não todos, eles sempre mostram muito, né, dessa filosofia ou desse conhecimento mais antigo sobre, assim, que a gente já traz, né, culturalmente no mundo como um todo, sobre isso, né, que a gente tem que se recordar, né, sobre quem nós somos de verdade. Então, hoje eu quero abrir uma portinha aqui para vocês. Eu vou falar sobre o tempo, que é uma coisa que a gente fala muito mesmo dentro do âmbito, né, da espiritualidade. E aí, uma coisa que a gente ouve muito é exatamente isso que eu coloquei no título, né, que o tempo não existe. Isso, gente, vem também da neurociência, enfim, vem de vários estudos, sabe? Não é só dessa questão de espiritualidade, porque como eu falei para vocês em outros vídeos já, a espiritualidade ela abarca tanto a ciência quanto as religiões. Então, assim, é a união de vários conhecimentos que faz a gente ir adquirindo mais bagagem, né? A gente entendendo melhor como funciona, porque cada uma traz alguma coisa, e quando a gente vai juntando, a gente consegue aprender mais e mais coisas, enfim, a gente vai expandindo mais a consciência, né? Cada uma tem algum pouquinho, assim, para ajudar. Nenhuma vai te dar todas as respostas, mas cada uma vai trazer ali uma contribuição para que a gente possa formar isso todo na nossa cabeça, né? Assim, adquirir, né, individualmente esse conhecimento e passar para o coletivo, como eu estou fazendo aqui com vocês agora. E aí a gente consegue ter mais possibilidades, né? Mais recursos para expandir a nossa consciência. Então, para iniciar, porque assim, eu pretendo explicar melhor para vocês sobre o tempo utilizando como referência a série Dark. E, assim, eu acho que ela toca muito no ponto, assim, nos pontos certos, assim, pra gente explicar como funciona essa questão da linha do tempo, né? Que, na verdade, a nossa mente ela é condicionada a achar, assim, como seres humanos depois de encarnados aqui, a achar que o tempo acontece de forma linear, né? Com passado, presente e futuro. E, na verdade, não acontece isso. Então, quando a gente vai falar de expansão de consciência, quando a gente vai falar do despertar da consciência, né? Quando a gente acorda para aquilo que a gente realmente é, quando a gente se lembra, a gente sabe que não existe o tempo, né? Que tudo acontece ao mesmo tempo de forma simultânea, que todas as dimensões e todos, enfim, as galáxias, assim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque a mente de Deus ela é só o presente, ela não tem essa separação, essa coisa de isso aconteceu antes, isso aconteceu depois. Tanto é que vocês vão observar até em outros assuntos, as pessoas falando sobre ciclos, enfim, esse tipo de coisa. A gente tá sempre falando, né, de eras, e, enfim, tempos diferentes, mas de verdade, isso é só o seu estado de consciência, né? Tipo assim, aonde você está dentro do tempo é aonde você está focando, é aonde o seu foco está. Então, assim, a gente pode falar sobre esse negócio de foco também até em questão de, tipo, aonde você se encontra na sua vida hoje, né? Como é que tá a sua vida hoje? Que entra até um pouco naquele assunto que a gente falou anteriormente sobre quem eu sou, né? Sobre você se encontrar, tipo, aonde eu tô agora? Bom,
Mas assim, deixando isso à parte, né, em algum outro momento a gente fala sobre isso, a gente focando aqui no tempo mesmo, é essa questão. A gente não tem um tempo linear de verdade no nosso, quando a gente desperta para esse estado de consciência, que é o estado de consciência divino, a gente percebe, né, que as coisas, elas estão aqui para nós o tempo todo. Eu não sei se eu falei anteriormente com vocês, essa questão de, eu não me recordo agora muito bem, mas essa questão de as coisas já existirem e, na verdade, a gente não ter acessado. Eu acho que eu falei sim, quando eu citei lá no vídeo o Vortex, né, como é que era, que as coisas já estão aqui, né, tudo já existe e a gente, na verdade, só tem, agora eu vou falar, a gente tem tempo, né, de acessar. Na verdade, a gente não está descobrindo nada, tudo já existe, é exatamente isso. Porque a mente de Deus, ela é, ela não está, ela é. Então, ela é tudo o tempo todo, ela é o tudo e o nada o tempo todo. Então, assim, é constante, é uma constante, ela não muda, ela não tem essa questão de, isso aconteceu antes, isso aconteceu depois. Gente, se vocês forem parar para observar a lógica do nosso passado e do nosso futuro, de como a nossa mente se coloca nessa linha do tempo, vocês vão observar que a gente realmente só viaja com a mente. Por quê? Porque de fato o nosso corpo não pode estar no passado novamente e não pode estar no futuro ainda. Prestem atenção. Se vocês forem bem racionais, bem lógicos e vocês forem pensar só na matéria, só nesse corpo físico, vocês não deslocam o seu corpo para o futuro, assim, tipo agora eu tô aqui, e aí, mas eu quero acessar lá o meu eu do futuro, o meu eu rico, o meu eu próspero, assim, assado, que tem aquele carro, que tem aquela casa, tal. Você não joga o seu corpo lá agora. Da mesma forma que você não volta pro passado. Você não volta 10 anos atrás, em determinado momento que você tá lembrando agora, e aí você coloca o seu corpo lá de novo. Ou você coloca o seu corpo como ele é hoje em dia, naquela situação de 10 anos atrás, entendeu? Porque até o seu corpo mudou também. 10 anos atrás você era outra pessoa. Ou você envelheceu, ou você engordou, emagreceu, alguma coisa aconteceu. Mudou o cabelo, sei lá. Mudou alguma coisa. Nem o seu corpo físico é o mesmo. Então, não tem como você deslocar o físico. Então, as pessoas, eu acho que elas ficam muito presas na mente delas mesmo, sofrendo de ansiedade quando pensam muito no futuro e sofrendo de depressão quando pensam muito no passado, né? É exatamente por isso. Porque fica com a ilusão de que pode deslocar o corpo físico para esses lugares. Mas não é o corpo que viaja, gente. É a mente que viaja, é sempre a mente que viaja. Então, se eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, a consciência é exatamente disso que eu estou falando. Essa consciência que pensa, que volta para a sua memória do passado ou que viaja para o seu sonho do futuro, é a consciência. Essa mente é a consciência. Então, é sobre isso, gente. Aí vocês têm que... Eu acho que dá para vocês concordarem um pouco mais comigo se vocês pensarem assim, porque é uma lógica... Na verdade, a consciência, quando a gente vai falar mesmo de Deus, né? Ela não é para ser lógica, porque o lógico que a gente entende como lógico é o físico, é aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente está vendo nesse mundo aqui que a gente está encarnado. Mas, de verdade, por que Jesus fazia milagres? Por que a gente chamava de milagres, né? Porque para Deus nada é impossível. Então, quando a gente se aproxima mais da mente de Deus, quando a gente vai voltando, que a gente vai chegando mais perto, a gente vai percebendo que cada vez as coisas vão se tornando menos impossíveis, mais possíveis. Por quê? Porque a gente ganha essa capacidade de entender o que realmente acontece, né? Como é que as coisas realmente funcionam. E elas realmente não existe nada impossível, gente, não existe. Nem para nós seres humanos. Só que o problema é a gente achar que a gente pode realizar todas essas coisas com o corpo físico, com essa matéria. Só que a matéria, ela é muito densa. Então, a gente está num nível aqui muito baixo para a gente estar enxergando essa coisa materializada, né? A consciência, ela não tem forma. Então, ela é muito leve, ela é energia, entendeu? Então, ela viaja pelo universo com uma liberdade que é impossível mesmo você atingir com o seu corpo. Então, tipo assim, eu não posso voar com esse corpo, mas você pode voar com a sua mente, você pode fazer o que você quiser. A partir do momento que você se desprende desse corpo, que você se desprende dessa roupa, né,
que a gente veste temporariamente, eu também falei disso antes, e dei o exemplo daquele livro Eu Sou Aquilo, é exatamente isso. Às vezes você até tem um sonho, né, que você está voando, e é a sua consciência, porque a sua consciência realmente é capaz de tudo. Então, quando você volta no tempo, ou quando você avança no tempo, você está simplesmente deslocando a sua consciência. É isso o que realmente acontece. Então, quando eu falo aqui para vocês que as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, é justamente por causa dessa sua capacidade de poder ir e voltar quando você bem entender. E às vezes você faz isso até inconscientemente, porque você às vezes fica remoendo coisa do passado, fica voltando aquela lembrança, às vezes você não consegue controlar e você tenta se livrar daquilo, ou a sua mente fica muito no futuro e você fica, como é que se diz, desligado da realidade e acaba esquecendo de viver o seu presente, porque você fica muito vidrado nos seus sonhos. E muitas vezes as pessoas, né, a maioria, muita gente fica frustrado porque, nossa, mas tá tão longe, tá tão distante, como é que eu vou alcançar aquilo, né? E da mesma forma, pessoas que não conseguem se desapegar do passado, que fica guardando rancor, que fica guardando mágoa, enfim. E foca em tudo menos no presente. Assim, o nosso maior desafio aqui, né, enquanto seres humanos, enquanto essa experiência humana, é justamente a gente trazer a nossa mente pro agora, pro aqui, pro agora, pro dentro do nosso corpo. Por quê, gente? Quando a gente, eu falei isso anteriormente também, né? Quando a gente desloca a nossa mente assim para outros tempos, para outros lugares, na verdade, não tempo, a gente sai do nosso corpo, né? E aí ele fica vazio. Então, às vezes, sabe quando você fala assim, nossa, fulano, você tá tão vazio. Sabe quando você tem aquele sentimento de escassez mesmo, de tipo assim, mas caramba, eu não tenho nada, mas me falta tudo? É exatamente isso. E o nosso trabalho dentro da espiritualidade é justamente o de voltar à completude, de voltar a si mesmo. E o voltar a si mesmo nada mais é do que você voltar a sua consciência para esse corpo que está vivenciando essa experiência aqui agora. Então, como é que você vai aproveitar essa experiência humana se a sua mente está em outro lugar, entendem? Para esse corpo aqui funcionar, a consciência precisa estar aqui dentro, ela precisa estar presente, ela precisa estar vivenciando isso aqui. É como se eu dissesse assim, eu quero jogar tal joguinho aqui. Sabe aqueles escape game? Eu acho que eu esqueci. Acho que é esse nome. Enfim, qualquer jogo que você vai entrar e você fala assim, eu vou jogar. Só que aí você coloca o seu corpo lá, mas aí você não joga, você fica prestando atenção em outra coisa. E aí o jogo vai rolando, tem outras pessoas jogando, e você tá lá parado, assim, sabe? Imagina que você tá dentro de um campo de vôlei, de uma quadra de vôlei, e aí tá todo mundo jogando e você tá parado assim. Você entrou pra jogar, só que você não tá nem prestando atenção no jogo, você tá parado ali, tá todo mundo jogando, passando a bola e você aqui. É a mesma coisa com a sua vida. Quando você fala assim, eu vou entrar no jogo, é quando você decide que você vai nascer, a sua alma vai encarnar. E aí você entra no jogo e você não fica no jogo. Isso é o famoso colocar os pés no chão. Então, assim, é você se colocar dentro da sua realidade para você viver essa experiência que você disse que antes de nascer você queria viver. Então, assim, a gente, quando entra nesse mundo, a gente paga um preço para entrar. E o preço que a gente paga é o do esquecimento. Então, a gente esquece a nossa missão e ao longo da vida, a gente vai tendo esse trabalho de se lembrar. Mas é exatamente essa a graça da vida. Esse é o jogo, na verdade, né? É você jogando, e aí você, com o tempo, vai passando de fase, e aí você vai se lembrando do que você veio fazer. E depois que você se lembra do que você veio fazer, o jogo muda, você muda de cenário. E aí você começa a jogar com consciência, que é diferente. É como se quando você entrasse no mundo, você não soubesse as regras do jogo. Então você vem, aprende com os que estão aqui há mais tempo, como é que funciona. E depois que você se lembra do que você veio fazer, aí sim as coisas se tornam mais palpáveis, digamos assim. Por quê? Porque quando você ganha consciência do que você está fazendo, ninguém te controla mais, não tem mais nenhum controle externo. Você, é como quando você faz uma prova de concurso, de vestibular, enfim, e você não estudou para aquela prova, e aí você vai chutando tudo, porque você não sabe o que é a resposta de verdade, então você fica dependendo da sorte, fica dependendo do azar, enfim.
que é muito diferente de quando você estuda. Que quando você conhece aquele conteúdo, quando você tem um aprofundamento real sobre aquilo, tem conhecimento de verdade, você não depende de sorte. Você sabe que a sua resposta vai ser certeira, exatamente porque você sabe aquele conteúdo. Então é a mesma coisa, quando você ganha consciência, vai ser muito difícil de vocês errarem, gente. Vai ser praticamente impossível vocês errarem em qualquer escolha que vocês façam, exatamente porque vocês vão estar despertos, vocês vão ter conhecimento sobre aquele assunto. Então, assim, sobre o jogo da vida, se você tem conhecimento sobre o jogo da vida, sobre isso que eu tô falando aqui pra vocês, exatamente, eu tô explanando uma coisa que, eu estou explanando, né, as regras, algumas regras aqui, aos pouquinhos com vocês, eu estou caminhando, pra gente ter mais e mais conhecimento sobre como que funciona de verdade esse jogo da vida, aí vocês vão cada vez mais ganhando o domínio sobre a vida de vocês. Exatamente porque vocês estão aprendendo a jogar. A partir do momento que vocês conhecem as regras do jogo e como que funcionam todas essas leis universais, vocês conseguem usá-las como ferramentas ao favor de vocês. Então, é sobre isso, gente. É sobre conhecimento. Essa expansão de consciência é o quanto mais vocês abrem os olhos, o quanto mais vocês enxergam, o quanto mais vocês aprendem sobre como funcionam essas regras da vida, né? Então, bom, fechando um pouco essa parte, então eu vou focar agora na parte da linha do tempo. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que já é colocando vocês em uma outra reflexão, que é para vocês conseguirem visualizar também um pouco melhor essa questão que eu falei lá no início, né? Eu já coloquei vocês para refletirem com aquele exemplo que eu dei no início, agora eu vou dar um outro exemplo para vocês refletirem também. Vejam essa lógica. Quando eu falo dos avós de vocês, por exemplo, vocês acham que eles são pessoas do passado ou pessoas do futuro? Bom, eu acho que eles são pessoas do futuro. Por quê? Porque eles nasceram antes da gente. Então, quando a gente nasceu, olha só, a gente não sabia de nada, eles estão aqui há mais tempo, ou seja, eu na verdade vou dar um exemplo aqui, porque assim, tem algumas, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, se vocês já tiveram essa sensação, mas tem algum momento da vida em que aparecem algumas pessoas que cruzam o nosso caminho assim, que elas são como professores, sabe? Elas, às vezes você encontra tanta semelhança, sabe aquela pessoa mais velha com quem você consegue realmente dialogar? Com quem você consegue expor os seus sentimentos e a pessoa te entende tão perfeitamente que você fala assim, caramba, mas parece que essa pessoa sou eu. Sabe aquela sensação de que é o seu eu do futuro falando com você? É como se ele voltasse no tempo e aí ele te desse as instruções, né? E falasse, não, é assim, assim, assado, eu já passei por isso. Então é assim que funciona. E aí você consegue, é uma espécie de terapia que você acaba fazendo, né? Você consegue achar muitas respostas, se não todas, naquela pessoa. Eu encontrei uma pessoa assim, um professor, que ele parece meu eu do futuro, realmente, sabe? Eu vejo assim, quando ele fala, né, tipo assim, mas quando eu tava nesse momento onde você tá agora, foi assim, assim, assado e tal. E quando ele descreveu, eu falei, nossa, mas é exatamente o que eu tô passando. Então parece que era o meu eu do futuro, né? E ele vem no momento certo pra te dar aquela alavancada, né? Aquele empurrãozinho pra você sair do lugar e te falar, não, segue isso aqui, que isso aqui vai dar certo, que não sei o que, porque eu já passei por isso, então eu sei que é assim. E aí você aprende, é assim que você aprende, entendeu? Porque existem pessoas e pessoas, né? Cada um tem as suas dificuldades, e assim é diferente, mas existem pessoas que são mais semelhantes, né? Um pouco assim umas das outras e passam por situações mais parecidas. Então, essas pessoas acabam voltando para ajudar. E quem é que vai dizer que essa pessoa não é o seu eu do futuro mesmo, né? Então, assim, gente, um ponto que a gente discute muito também da espiritualidade é exatamente isso, que o futuro também influencia no passado, né? Não é só o passado que influencia no futuro. Então, a gente tem aquela discussão sobre a lei da causalidade, esse tipo de coisa, tipo assim, qual é a causa e qual é o efeito, né? E isso pode estar invertido mesmo, inclusive tem estudos dentro da física mesmo, da física quântica, que
já comprovam, assim, estudos com átomos, né, sabe? Teve um estudo que eu estava fazendo esses dias também, que até me colocou um pouco para pensar sobre isso também, que eu não sei se vocês já viram, né, o experimento da fenda dupla, que fala, né, de como o átomo se comporta, né, quando ele é lançado em uma fenda, né, e ela tem as duas aberturas lá. Eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem depois, não vou entrar muito nesse assunto não, porque tem outras pessoas que explicam melhor sobre isso, mas é um estudo de física, né, e, assim, a aula que eu estava assistindo, né, que era do meu interesse, era de um professor também, que eu quero indicar para vocês, que ele é professor de Física, Química e Mecânica Quântica, que é o Hélio Couto. Ele é excelente, gente, ele é maravilhoso para explicar esse tipo de coisa, e ele é muito pé no chão, porque, tipo assim, ele explica essas coisas que vão além do que a gente consegue explicar com os nossos olhos físicos, né, mas ele explica isso dentro do que é testado, do que já foi testado e comprovado nesse meio físico que a gente conhece. Então, assim, ele não vai entrar muito assim nessa questão de tipo, essas coisas místicas, assim, né? Ele vai ser bem direto, bem pé no chão, com coisas bem certeiras, assim, vamos dizer, que é mais ou menos também o que a professora Lucilena, acho que é Lucilena Galvão, acho que é esse o nome dela, que ela também dá aula de filosofia e de história, e ela entra exatamente nesses assuntos, mas de uma maneira dessas coisas que a gente já está acostumado a ver na escola. Então, tipo assim, não é nada místico, entendeu? São coisas que estão escritas ali, que estão no papel, que estão comprovadas cientificamente, sabe? Coisas que Platão, Sócrates, assim, outros pensadores do passado já fizeram, né? Então, eles vão trazer esses nomes, vão trazer essas pessoas para as aulas deles. Aliás, a Lúcia Helena Galvão, né, que ela dá aula sobre isso. Mas o Hélio Couto também vai trazer muita questão de experimento, de coisas dentro da ciência que já foi testado e comprovado por Newton, por Einstein, enfim. E aí vocês vão conseguir entender melhor muita coisa. Por quê? Porque não tem como desassociar, né? Tudo faz parte aqui do todo. Então, eu vou deixar de indicação, né, esses dois nomes. É muito interessante e, nossa, a aula deles é maravilhosa, gente, sinceramente. Não é aquela aula chata, sabe? Vocês podem até pensar assim, são assuntos chatos, mas não. Quando eles explicam e quando vocês associam com as situações do seu cotidiano, vocês vão ver o quanto é enriquecedor esse conhecimento, o quanto ajuda e o quanto essas pessoas estão realmente fazendo a diferença na vida de muita gente. E isso dentro de sala de aula mesmo, sabe? Porque eles dão palestras e dão aulas, não sei, acho que em escolas, universidades, enfim, já dão coisas mais avançadas assim, mas eles estão atuando como professores mesmo. E então, gente, essas pessoas, né, que entram na nossa vida assim para nos ensinar, elas são professores, independente de serem professores mesmo ou não. No meu caso, era professor mesmo, professor. E aí me ensinou, né, e eu consegui visualizar, assim, tipo, eu no futuro, tipo, então essa pessoa tá em tal lugar, então quer dizer que eu também posso chegar até lá, porque ela já passou pelo que eu tô passando, né? Então você acaba até ficando mais esperançoso, digamos assim, né? Você fica mais vivo, se você volta pro jogo, literalmente, né? Às vezes você tá muito pra baixo, você fala, cara, isso não vai dar certo, e aí uma pessoa chega e fala, não, mas eu já passei por isso, e eu sei como é que é o caminho das pedras, né? Então eu vou te dar um norte aqui pra você conseguir sair do lugar. E aí você consegue. Então, assim, gente, a reflexão sobre o avô é o seguinte, porque o avô, a gente, como a gente categoriza como uma pessoa velha, a gente acaba colocando no passado, não, você é antigo, não, você é velho, não, você é do passado. Mas, essa pessoa que está mais tempo aqui no jogo é justamente a pessoa que sabe mais sobre o jogo, porque ela já está aqui há mais tempo, ela já está encarnada há mais tempo. Então, quando ela vai falar com você, ela de alguma forma está voltando no tempo. Por quê? Porque ela, na memória dela, ela vai voltar para quando ela tinha a sua idade e vai falar, olha, quando eu tinha a sua idade foi assim, assim, assado. Às vezes a gente não aceita muito bem, né, e tal, porque também tem a questão da idade da consciência, não é só a idade do corpo físico, né, a gente vê que, eu, por exemplo, eu sei que tem pessoas, eu tenho parentes mais velhos, enfim, pessoas mais velhas que eu conheço, que não tem o tanto de conhecimento que eu tenho, que não tem o mesmo nível de amadurecimento que eu tenho, e muitas vezes sou eu quem estou ajudando. Ou seja, porque a minha alma é mais velha. Então, assim, são duas coisas, na verdade, que eu vou falar, né, gente? Porque tem a idade da alma e tem a idade do corpo que não é a mesma, costuma não ser a mesma. Mas, assim,
sendo um exemplo que eu quero passar para vocês de coisas concretas que vocês podem observar, é exatamente isso. As pessoas mais velhas, ainda que elas não tenham tanto amadurecimento quanto deveriam, elas ainda assim estão aqui há mais tempo, experienciando esse mundo há mais tempo. Então, elas são sim do futuro. E todas as vezes que elas falam com vocês, elas estão de alguma forma voltando no passado. Por quê? Porque é como se elas retornassem à juventude delas, né? Então, da mesma forma, quando você está falando com a pessoa mais velha, você de alguma forma está acessando o futuro. Porque quem já passou pelo que você está passando agora está te trazendo uma informação do futuro. Então, assim, todas as vezes que você está aprendendo uma coisa, um objetivo que você quer alcançar, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava... Houve um tempo, né, que eu estava estudando muito sobre startups e tal. Eu estava na empresa júnior, né, na faculdade. E aí estava muito nessa coisa, assim, de aprender sobre empresas e esses assuntos, né, dentro do mundo empresarial. E aí eu fui para um evento chamado Innova Summit. E aí tinham pessoas palestrando, pessoas que já estão há muito tempo nesse mercado, né? Tipo assim, falamos sobre educação financeira, como é que faz a aceleração de startups, né? Enfim, esse mundo empresarial, esse mundo que é jovem, na verdade, né? Que se você vê o pessoal com todo aquele gás, se você forem olhar o pessoal das startups, eles não são... Porque assim, startup tem uma proposta diferente, né? Que é justamente a de inovação. Então você não vai ver gente com um protocolo antigo, assim, de como funcionava empresa velha, assim, que já está no mercado. Você vai ver gente nova, gente empolgada, gente com energia, para trazer coisa nova, para trazer mais tecnologia, para trazer mais coisas avançadas, assim, para a gente poder, como é que se diz, se desenvolver melhor, né? Então, assim, são pessoas que já estão com um olhar lá no futuro, são pessoas bem visionárias, pessoas que realmente já estão bem à frente, né, do tempo de muitas outras empresas, muitas outras pessoas, enfim. E aí, nessa vibe, assim, a gente tem uma energia esse lugar, sabe? E aí você vai ver com quem já tá falando há muito tempo, na internet que tá divulgando, já tá compartilhando esse conhecimento de como chegou lá, gente que cresceu muito, gente que hoje tem várias fontes de renda, enfim. Vocês veem aí, né, o Primo Rico, ou então a Natália, que é do Me Poupe, né? Enfim, essas pessoas. Eu lembro que até participei de um evento mesmo, enquanto eu estava na empresa júnior, que era o Enege, né? O Enege, ele é um evento nacional, né? Eu lembro que quando a gente fez, a gente estava na pandemia, mas eu tive a oportunidade, né, de ter contato com grandes empresários. E uma das que eu me tornei muito fã, né, que eu sei, assim, que foi quem soube dar aquele jogo de cintura, assim, durante a pandemia, né, e já foi visionária, né, que já se posicionou num lugar antes que, de certa forma, foi um privilégio durante a pandemia. Ela não sofreu tanto impacto, assim, quanto outras empresas, né, se a gente for comparar, que é a Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza, né? Então, eu lembro que ela falou alguma coisa lá sobre já ter vindo com a proposta, né, de varejo e atacado, né? Então, tipo assim, ter essas duas opções, aliás, eu não lembro, gente. Acho que ela falou alguma coisa sobre, tipo assim, vender no varejo, né, e não só no atacado. Eu acho que antes era no atacado, o primeiro Magazine Luiza, né, que foi fundado pela, eu não lembro se foi a avó, se foi a mãe dela, enfim. Mas quando ela assumiu, né, ela fez essa mudança, essa pequena mudança. Isso fez toda a diferença durante a pandemia. E aí ela conseguiu se manter de pé, né? Tipo, não foi tão abalada, porque ela já vendia online e os produtos que ela vendia justamente eram aqueles de necessidade básica, que as pessoas estavam isoladas dentro de casa, elas precisavam. Então, acabou até tendo mais vendas, porque a loja dela era uma das poucas que oferecia esse serviço. Eu não vou dizer poucas, mas assim, eu sei que, eu me lembro que alavancou muito, assim, durante a pandemia, sabe? Ela conseguiu, assim, eu não vou dizer um boom, né, mas ela conseguiu ali equilibrar os pratinhos muito bem. E aí, lá nesse evento, é exatamente isso, né, gente? Essas pessoas são como pessoas do futuro, eles já têm uma visão mais lá na frente. Então, quando a gente se coloca ali no lugar de aprender com essas pessoas, a gente está acessando o futuro. Porque, imagina, eu estou estudando para ser empresário, vamos dizer que eu quero mesmo abrir a minha empresa, eu estou adquirindo esse tipo de conhecimento, e quando eu vou em busca desse conhecimento com pessoas mais experientes, pessoas que já estão ali há mais tempo, eu estou justamente acessando o futuro. Mas essa é uma forma de acessar o futuro concreta.
concretamente, porque eu estou indo fisicamente atrás disso, eu estou estudando sobre isso, eu não estou só sonhando, imaginando, como é que vai ser quando eu estiver ali assim, assim, assado. Eu estou fazendo. Então, uma das regras desse jogo aqui da vida é justamente esse, é você imaginar, você traçar um rumo e você ir nesse rumo, você seguir nesse rumo, você colocar suas pernas para se movimentarem e você ir lá atrás daquilo que você quer. Porque, gente, decisão é uma coisa muito simples. Olha, outro exemplo, não adianta nada você pensar assim, eu quero comprar um biscoito e tá lá no mercado o biscoito. Mas você quer o biscoito e não vai no mercado comprar o biscoito. Mas é tão simples você chegar lá no mercado, pegar o biscoito e comprar, entendeu? É uma questão de atitude, de você simplesmente se mover em direção àquilo que você está desejando. De você não esperar ele chegar até você, esperar cair do céu, né? Então, você pode e você deve, né, ir atrás daquilo que você quer. Bom, mas enfim, voltando para essa questão do aprendizado, né, da influência do futuro no passado, se vocês observarem essas coisas que são tão simples, vocês vão ver que o tempo todo está tudo interagindo. O tempo todo a gente está acessando o passado, o futuro e o presente ao mesmo tempo. As coisas todas estão acontecendo ao mesmo tempo. Se você olhar assim, se você for falar assim, eu quero alcançar tal lugar, né? Aquele lugar já está lá agora. Você só não está acessando, mas ele já está lá agora, aquele lugar do futuro que você quer. Então, por exemplo, você passa em frente de uma loja chique, muito luxuosa, e você fala assim, nossa, no dia que eu for rica eu vou entrar aqui e vou comprar tudo. Você pode entrar lá. Você não vai ter dinheiro para comprar agora, mas você pode entrar lá agora, porque ela já existe. Ela não é uma coisa que vai se fazer no futuro. Então vocês entendem que, da mesma forma que os lugares por onde você já passou lá atrás, eles continuam lá também, eles ainda existem. Então você pode tanto ir naquele lugar que você cresceu, que você passou a sua infância, enfim, ou você pode ir para o futuro, que é o lugar onde você quer estar. Tá lá do mesmo jeito. Então, tipo assim, tá tudo coexistindo ao mesmo tempo. Disso vocês não podem discordar. Pelo menos nesse plano físico que a gente tem aqui, a gente vê que as coisas ficam no lugar. É claro que tem as mudanças, né? Tipo, faz 10 anos que eu não vou naquele lugar, já não tem mais aquele mercadinho, já não tem mais aquela loja e tal. Claro, porque tem mudança, né? Tipo assim, mudou o tipo de estabelecimento que vai ter naquele lugar, por exemplo, mas aquele lugar continua existindo, vocês estão entendendo? Que é o ponto geográfico na Terra. Porque assim, gente, todo espaço aqui na Terra que a gente pode pisar tem uma coordenada geográfica, certo? Você pode ir para aquela mesma coordenada. Aquele ponto continua existindo, independente do que está construído lá ou não. Se lá vai ter água, se lá vai ter mato, se lá vai ter prédio, se lá vai ter uma piscina, o que quer que seja. Aquele ponto ainda vai continuar sendo aquele ponto, porque é a mesma coordenada geográfica, vocês entendem? Que existe do mesmo jeito. A Terra, ela continua. Ela pode passar pela mudança que for, mas ela continua sendo o mesmo volume material, o mesmo volume da matéria, entendem? Continua sendo a mesma coisa, não vai sair dali. Você vê as modificações, mas continua ali, entendeu? Você desloca o seu corpo, mas você continua sendo você. Você muda o seu corpo, mas você continua sendo você. É a mesma lógica, entendem? Então, assim, eu deixo esse ponto de reflexão para vocês entenderem que o tempo realmente não acontece de uma forma linear e que ele também, a gente classifica que ele não existe exatamente porque essa diferenciação de passado, presente e futuro é só uma forma de manter a gente preso em uma coisa linear. Então a gente acha que não pode acessar tal lugar, que a gente acha que o futuro é impossível, ou acha que a gente não pode voltar no passado e mudar nada, exatamente porque a gente fica com essa ilusão de que precisa caminhar para frente ou para trás. Mas não é assim. A nossa mente, gente, a nossa mente é livre. Ela é completamente livre. O que é limitado para muitas coisas é o nosso corpo físico, mas a nossa mente ela é livre. E a gente sabe que a gente controla esse corpo exatamente com a mente. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar a partir da mente e não do corpo, você se liberta, você consegue transitar para onde você quiser, você consegue fazer o que você realmente quiser, entenderam? Então, essa é uma das regras básicas do jogo da vida. É justamente você se colocar na sua posição de consciência e não na sua posição de ser humano. E aí, consequentemente, como ser humano, você vai conseguir fazer coisas extraordinárias, entendem? Gente, a diferença de uma pessoa quando ela está consciente, o que ela consegue fazer, o que ela é capaz de fazer,
Bom, eu ia dar o exemplo aqui de Jesus, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque eu acho que ele vai se encaixar melhor num próximo vídeo. Mas essa questão de fazer milagres é muito isso, sabe? Então, assim, esses pontos de reflexões eu deixei, porque assim, quando a gente vai explicar essa questão do tempo, acaba ficando um pouco complexo, né? Mas é isso. Bom, gente, e saindo dessa questão dos avós, agora eu vou falar sobre a questão das crianças. Essas crianças de hoje em dia. Isso já é um outro ponto. Aí eu já não vai ser mais um ponto de reflexão, eu vou estar mandando uma verdade aqui para vocês. Que é o seguinte: as crianças que nascem hoje em dia, elas já são almas mais evoluídas. Então, elas também vêm do futuro. Por que eu vou falar das crianças agora? Porque a gente está num período apocalíptico. E o que muita gente entende errado é exatamente porque leva muito ao pé da letra uma coisa que está na Bíblia. Mas o Apocalipse, na verdade, ele é uma expansão de consciência, literalmente. Ele não é que o mundo físico aqui vai acabar. O que acaba de verdade são as ilusões. As ilusões dessa prisão, né, que a Matrix cria aqui pra gente. Então, como eu também falei em outros vídeos, a Terra, ela está ascensionando, ela está indo para outra dimensão. E o que são as dimensões? Elas são níveis de consciência. Então, quanto maior a dimensão, maior o seu nível de consciência, mais você consegue enxergar do que é o todo de verdade. Então, quando a Terra inteira, o planeta está elevando, todas as pessoas, mesmo que elas não queiram, elas vão se elevar. Todo mundo que permanecer aqui vai elevar a consciência, queira ou não queira. Ou, pelo livre-arbítrio, se a pessoa não quiser, ela vai ser expulsa do planeta. E ela vai para outro que está em uma dimensão menor. E aí ela vai repetir essas coisas que já passou aqui pela Terra e vai continuar na escolinha, né? Porque a Terra ela é conhecida como o planeta da escolinha, que é justamente o planeta de aprendizado, que é quando as pessoas ainda estão com essas vibrações baixas, de medo, raiva, de inveja, enfim. Essa escolinha, esses erros, são das pessoas aprenderem. Então, se a pessoa não quer aprender, ela logicamente vai retroceder. Ou ela vai escolher, né, continuar onde ela quer ficar. E sobre isso a gente não tem controle. Então, se a pessoa quiser ficar no lugar onde ela está, ela vai ficar. Ela não vai avançar. Mas as pessoas que escolherem avançar, as almas que escolherem avançar, elas vão sim se elevar, ainda que inconscientemente, sabem? Isso eu estou dizendo porque eu vejo pessoas ao meu redor que estão me acompanhando. Então, assim, essa missão que eu tenho aqui de levar para vocês é justamente isso, né? Eu estou sendo um ponto de luz e eu estou guiando outras pessoas que ainda estão lá atrás. Então, eu estou trazendo essas pessoas comigo e guiando para um estado de consciência maior, porque eu já estou mais à frente, porque eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Então, eu estou atuando mesmo como professora na vida dessas pessoas. E da forma como eu posso ajudar, eu vou ajudar, claro, essa é a minha missão. Então, essas pessoas vão se elevar sim junto com o planeta. E como a gente está passando por essa transição, o que acontece? A gente vê que está um caos, essa bagunça, né? Mas é exatamente por isso. Por quê, gente? Porque esse momento, o apocalipse nada mais é do que como se Deus estivesse arrumando a bagunça da casa dele. E o que acontece quando a gente está arrumando a bagunça da nossa casa, né? Quando a gente vai limpar, a gente tira tudo do lugar para poder limpar e depois a gente reorganiza, joga fora aquilo que não serve mais e aí aquilo que vai permanecer ou aquilo que vai vir de novo vai se adequar, né, entrar ali no ambiente já limpo e todo organizado e todo bonitinho. É exatamente isso. Então, a Terra está passando exatamente por isso agora. A gente vê esse caos, essas pessoas conflitando. Por quê? Porque o velho também não quer sair. Então, há um tipo de resistência sendo criado, mas a força da transição para outra dimensão é muito maior. Então, é tipo assim, a Terra tá indo, você está criando resistência, está ficando mais difícil. Quanto mais resistência você cria, nesse tempo que está acelerando as coisas, né, que as coisas estão indo rápido, que se vocês prestarem atenção, né, e esse ano de 2026 ele vai passar muito rápido, é exatamente isso, está tendo uma aceleração e você está querendo segurar e você está querendo segurar e vai ficar pior. Você vai sentir mais se você resistir a essas mudanças, porque inevitavelmente o planeta está ascendendo.
Então não é algo que você possa controlar. É algo planetário, é algo grotescamente maior do que você. Não tem como, gente, você é só um pontinho assim no planeta Terra, você tá entendendo? Criar resistência é burrice, porque a consciência de Deus é infinita. Você vai lutar contra isso? Entendem? Não tem como. Então, é melhor que vocês escolham fluir com o universo ao invés de criar essa resistência, porque aí as coisas vão se tornar mais fáceis para vocês. E aí, eu entro num ponto aqui também de definir consciência, expansão de consciência como amadurecimento. Por quê, gente? Porque realmente é isso. Quando a gente ganha consciência, a gente ganha maturidade. Então, por exemplo, tem tantas coisas que, para quem já fez terapia, né, sabe, que eram peças que a sua mente pregava, né, o que a gente chama de autossabotagem. E quando a gente entende, quando a gente sai dessa pele de infantilidade, né, de ficar esperando que as coisas se resolvam sozinha ou que alguém resolva pra gente e a gente se coloca na postura, né, de adulto que assume responsabilidade, a gente consegue ganhar uma postura, gente, que é aquilo que a gente chama lá na frente de espírito inabalável, né? É justamente o que a gente quer alcançar. Porque um espírito inabalável, gente, ele faz tanta diferença no jogo, tanta diferença, porque ele não é mais influenciado, as pessoas não conseguem mais atingir ele como atingia antes, e aí ele consegue fazer uma tomada de decisão, ele consegue se posicionar, ele consegue jogar com uma maestria muito diferente, exatamente porque ele desenvolveu essa questão do amadurecimento, que parece que é algo muito simples, não é algo muito simples, exatamente porque a gente tem, né, muita bagagem, né, muita coisa das nossas memórias que moldam a gente, querendo ou não, mas que a partir do momento que a gente vai ganhando essa consciência, a gente desmolda dessas coisas. Então, a partir do momento que a gente solta essas coisas que não nos fazem bem, essas coisas que só seguram, que só atrasam, então a gente desmolda mesmo. E aí a gente se coloca mesmo como os seres livres que nós realmente somos. Quando a gente liberta a consciência sobre isso. É sobre a gente soltar esses pesos, essas coisas que estão na terceira dimensão, que são densas, que estão vibrações baixas. Quando a gente deixa isso, a gente consegue se elevar. E é exatamente essa lógica, se a gente for pensar na explicação física. Aquilo que é mais leve se eleva mais rápido. Então, quando você solta os pesos, essas coisas que te travam, que te prendem no chão, você consegue mesmo se elevar, consegue voar na sua consciência. E você consegue fazer coisas extraordinárias. Então, é sobre isso, tá, gente? Essa questão do apocalipse. Nada mais é do que amadurecimento, nada mais é do que expansão de consciência. E, assim, para fechar, eu vou também tocar em um outro ponto, que é o ponto de como vocês encaram as coisas ruins da vida, né? Então, às vezes, tem uma pessoa muito ruim na sua vida que te quer muito mal. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa invejosa, que ela fica cobiçando tudo que você tem, ela vai fazer de tudo para dar errado. Eu vou dar um exemplo de mim, né, que aconteceu. Uma pessoa muito invejosa que realmente queria muito o meu mal e fez de tudo para me atrapalhar. E, assim, era muito próximo, né, e me atiçava, enfim, me colocava em lugares que você falava assim, caramba, mas tá me dando azar, tá fazendo tudo dar errado e tudo mais. Mas, gente, agradeçam as pessoas ruins da vida de vocês, porque elas são as pessoas que mais ajudam vocês. Olha só, esse caos todo tá aparecendo aqui na Terra agora, essa era apocalíptica, é justamente pro nosso bem. As coisas parecem tão ruins, mas é justamente para limpar. Isso porque, gente, quando a coisa é ruim, ela impulsiona 1000 vezes mais o teu desenvolvimento. Se for uma coisa boa, você vai relaxar, você não vai sair do lugar, porque é uma coisa que não vai te incomodar, é uma coisa boa. Mas as coisas ruins, elas te cutucam lá no fundo, assim, que você sai do lugar. E aí você caminha pra frente, aí você se desenvolve, aí você evolui, aí você cresce. Então, quando tem tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, é justamente para fazer a gente sair do lugar, para fazer a gente mudar. É quando o planeta precisa de mudança, quando alguma coisa precisa de mudança. Então, a gente precisa de coisas ruins para impulsionar a gente. Então, assim, essa pessoa, ela me
colocou em situações tão ruins, mas tão ruins. E aí, gente, foi o tempo que eu mais avancei em tudo, sabe? Porque tem coisas que, tipo assim, eu não teria saído dos lugares que eu precisei sair se essa pessoa não tivesse me atiçado pra isso, não tivesse me empurrado pra isso. Então, assim, todas as coisas que eu passei, essa pessoa foi a que mais me ajudou, e ela não sabe. Mas eu sou muito grata a essa pessoa por ter sido tão ruim comigo, porque de ter querido tanto meu mal, de ter me olhado com tanta inveja, porque essa pessoa me colocou num lugar maravilhoso que eu tô hoje. Então, assim, gente, se vocês verem o tanto que eu melhorei depois que eu saí da onde eu tava, que aquele lugar onde eu tava realmente me enclausurava, me sufocava, impedia, né, a minha expansão. Nossa, é surreal, assim, eu mudei da água pro vinho, sabe? A minha saúde física, mental, tudo tá tão melhor, mas tão melhor agora. E foi justamente essa pessoa que me ajudou profundamente a me libertar de todas essas coisas. Então, assim, ela veio com a máscara, né, de um agente ruim, de um agente que ia me fazer mal, e no fundo, essa pessoa foi justamente quem quebrou as correntes, ou quem me deixou com tanta raiva, que fez aquela fera que existe dentro de mim emergir, sabe? E aí eu tive forças pra quebrar aquelas correntes, porque tava tão ruim, mas tava tão ruim, que ficou insuportável ficar naquele lugar, que me fez olhar para as feridas que eu não estava olhando, olhar para os pontos, para os buracos dentro de mim que eu não estava olhando, que ainda precisava tampar, que ainda precisava cicatrizar as feridas. E aí eu consegui ter atitude. Então, assim, foi um impulso para eu ter atitude, para eu resolver essas coisas que ainda não estavam resolvidas e que eram coisas muito ruins. Então, tipo assim, gente, quando eu falo aqui do Apocalipse com vocês, é porque Deus, ele é de uma inteligência tão absurda, é uma inteligência infinita, é um nível assim, de inteligência que vocês não têm noção. E o modo como ele move as peças no jogo é de um jeito tão, assim, não tem como descrever, não tem como definir numa palavra assim, que não seja divino, divino, divino. Porque ele move também, gente, tudo é criação de Deus. Então, essas pessoas ruins, elas também são criação de Deus. Não tem nem como a gente dizer que alguém é criação de Lúcifer, porque Lúcifer também é criação de Deus, vocês entendem? Que não tem coisa ruim, uma coisa que tenha origem ruim, tudo é de origem boa, porque tudo é origem de Deus, mas essas coisas ruins são necessárias para que a gente se mova, para que a gente mude, porque as mudanças são necessárias para que a gente evolua, para que a gente melhore. Então, tudo tem o dedo de Deus, gente. Isso é uma questão de direcionamento para você seguir para o caminho que você tem que seguir para você melhorar. Então, só confiem, gente, confiem em Deus, confiem no fluxo, confiem no divino, confiem no universo, porque Deus ele está o tempo todo conduzindo a gente para onde a gente tem que ir. Então, tudo está exatamente onde deveria estar, no lugar certo, na hora certa. E as pessoas, elas, aliás, o planeta, como é que acontece? Deus coloca tudo no lugar certinho ali, as coisas certas para acontecerem na hora certa, para que a gente faça a mudança necessária, que é a mudança que ele precisa que a gente faça. Então, só confiem, gente, confiem mesmo e agradeçam por tudo. E agradeçam muito pelas coisas ruins, porque elas são exatamente quem mais fazem vocês crescerem. Exatamente o que mais faz vocês crescerem. Então, por isso que a gente fala muito da importância da gratidão, né? Quando a gente está falando aqui de espiritualidade, porque é sobre isso, gente. É você conseguir enxergar que todas as coisas são boas, né? No fim das contas. E aí, agora eu vou fechar mesmo, né? Eu vou fechar aqui com vocês, deixando uma deixa, né? Porque eu quero falar muito especificamente com vocês sobre o tempo, né? Sobre essas influências, de como tudo acontece simultaneamente e como tudo está emaranhado de alguma forma, né? Mais futuramente que eu vou fazer um vídeo falando sobre a série Dark, exatamente porque toca, né, esses pontos assim que são primordiais pra gente entender. Na verdade é uma série muito complexa. Eu lembro que quando eu assisti foi exatamente porque eu estava procurando uma coisa, um estímulo, né, pra mente, pra trabalhar, porque eu preciso dessa coisa de tentar resolver enigmas, né, tentar entender as coisas mais complexas. Eu preciso desses desafios, né, e aí eu assisti e caramba,
é muito complexo, então assim, eu vou fazer isso aqui com vocês, né, de meio que assistir junto com vocês, né, não assim, mas assim, a gente vai trabalhar um pouco nessas explicações de espiritualidade para vocês treinarem o olhar de vocês para poder assistir uma série como essa, né, divertida. E eu vou dizer divertida assim, eu sei que cada um tem o seu gosto, né, pra série, pra filme, enfim, mas assim, do ponto que eu quero trazer vocês aprenderem esse tipo de assunto, né, que é um pouco mais complexo, que pode parecer chato, através de coisas que são divertidas, assim, pro dia a dia. Então, quando vocês assistem, por exemplo, um filme infantil, como Divertidamente, por exemplo, vocês vão com seus filhos no cinema assistir, e você vai assistir junto, né, vai ter um tempo com a sua família, então você vai estar desenvolvendo essa questão, né, dos vínculos familiares e tudo mais, você vai ter um tempo de lazer com a sua família, e aí, assim, um tempo de estar criando um vínculo ali, né, de vocês estarem mais próximos, e ao mesmo tempo você vai estar estudando, ninguém vai nem saber o que você está estudando, mas enquanto você está observando esse filme infantil com o olhar de aprendiz, de quem está estudando essas coisas e observando como aquilo lá está te ensinando, como aquele filme está te ensinando, você vai estar aprendendo de uma forma muito divertida. Então, assim, gente, vocês querem coisa melhor do que isso? Vocês aprenderem, vocês vão estar criando um tempo de qualidade e vocês ao mesmo tempo vão estar aprendendo esse tipo de coisa. Isso é muito legal. Então, assim, a minha proposta, né, como eu já descrevi aqui no canal, do que é a proposta do canal, é exatamente isso. Eu penso em trazer, no meu ponto de vista, porque eu sou uma pessoa que observa muito essas coisas e aprende o tempo todo com tudo que está ao meu redor. Então, eu observo filmes, assim, eu assisto um filme assim e eu tô aprendendo, vocês entendem? Então tudo se torna mais prazeroso, tudo se torna mais leve também, mas é porque as coisas estão aqui o tempo todo pra gente ver, então a gente precisa ter esse olhar atento e perceber que as respostas, elas estão assim na nossa cara, sabe? É um palmo de distância, literalmente. E quando a gente aprende a observar, fica muito mais fácil, porque a gente consegue pegar mais sinais e consegue avançar mais, entendeu? E tem mais prazer também, entendeu? O jogo se torna mais prazeroso, esse jogo da vida se torna mais prazeroso. Então, eu vou deixar assim com vocês esse vídeo, então a gente encerra hoje. E aí, a nossa deixa é para essa próxima parte, quando a gente vai começar a entrar nesses filmes, entrar nesse mundo aí da mídia, pra gente conseguir fazer esses aprendizados de uma forma mais leve, de uma forma mais bacana, tá? Gente, só depois eu me toquei de que eu não fechei o assunto das crianças, né? Eu ia justamente fazer esse segundo bloco, assim, falando sobre as crianças, né? Depois de ter falado dos avós, eu acabei entrando no assunto apocalíptico, né? E não falei das crianças, mas o que eu ia dizer era sobre o papel delas, né? Aqui, que elas também são crianças do futuro. Eu tô falando das crianças que estão já na geração Z, né? A gente tem muitas críticas, né, sobre elas, do que, porque elas estão vindo mais moles e tal, e não quer se esforçar e tal, na minha época era mais duro as coisas e tudo mais. Mas essas pessoas, elas estão vindo agora justamente já com uma programação nova, né? Uma programação do futuro. Que no futuro, gente, é exatamente isso que eu tô tentando passar aqui pra vocês. Porque nessa elevação de consciência, a gente aprende, a gente entende que o mundo um mundo mais elevado, ele não exige esforço, ele não exige que a gente se mate para conseguir alguma coisa, que a gente se mate para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. É tudo mais leve, então essas crianças, essa nova remessa, elas estão vindo mais leves. Então sim, elas são almas do futuro que estão encarnando depois, né, que já não são mais antigas, que não encarnaram em um outro momento mais lá atrás, mas elas são justamente crianças que já são da nova era, que já são da nova terra. Então, elas nos trazem também muitos aprendizados. Então, a mesma resistência que a gente não deve criar para aprender com os mais velhos, a gente também não deve criar para aprender com os mais novos. Inclusive, eu vou fazer aqui uma pontuação que é de depois vocês pesquisam aí, mas um termo que eu ouvi justamente assistindo a série Dark, que foi o termo indigo, que é justamente uma coisa associada, né, a essas novas gerações que são crianças, que já vêm com um estado de consciência mais elevado,
E muitas delas não sabem, né, justamente por causa dessa questão do preço que a gente paga para entrar aqui no jogo, que é justamente o de esquecer quem a gente é, né, o que a gente veio fazer. Então, mas assim, de alguma forma, vamos dizer que inconscientemente, elas já fazem o trabalho delas, né, de serem seres de luz nas nossas vidas e nos ensinar. Então, às vezes a gente critica, muita gente cria essa resistência para aceitar esse jeito delas de serem, exatamente porque a gente não está acostumado com isso, a gente ainda está preso naquela ideia dos padrões antigos que a gente já conhece, né, de mais rigidez. Então elas vêm mais livres justamente para ensinar o que realmente é onde a gente tem que chegar, que é um estado mais livre, de uma mente, de uma consciência mais livre. Então elas naturalmente são mais experientes nesse sentido. Elas são mais soltas, mais livres, mais abertas. Elas estão, inclusive, mais abertas, né? Essa coisa do futuro, a tecnologia. Então, elas estão aqui para nos ensinar também. Então, a gente precisa olhar para elas também como agentes do futuro que estão aqui transitando entre a gente, como seres que estão para ensinar também, sabe? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Deixem seu like se esse vídeo ressoou com vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E compartilhem com quem vocês acham que esse assunto ressoe também. Com quem vocês acham que vai ajudar. E é isso aí. Um beijo. E até a próxima.